Boa tarde a todos. Cabe-me fazer a apresentação da nossa convidada de hoje e depois encetar uma breve conversa e depois eventualmente seguir-se uma espécie de performance. Portanto, isto desarticulando já aquilo que o professor Daniel Ribas disse, não vamos fazer uma conferência, vamos conversar e vamos abrir esta conversa ao público. Portanto, estão mais do que livres e incitados a interpelarem-nos quando entenderem para colocar alguma questão. A nossa conversa vai andar à volta do trabalho de Jaimília e da sua relação com a ideia de estrangeiro, que, como já saberão a partir da sessão da semana passada, é o tema deste ciclo de aulas abertas, com todas as implicações que isto tem na sequência das discussões que temos vindo a ter, enfim, nos tópicos que nos têm ocupado. Enfim, é uma honra, para dizer o mínimo. A Jaimília é uma pessoa por quem tenho uma estima pessoal e profissional muito grande, há muito tempo, e portanto sinto uma responsabilidade enorme em fazer esta apresentação. Do ponto de vista biográfico e da constituição da obra, é uma escritora, podemos dizer assim, que nasce em Luanda, em 82, cresce nos arredores de Lisboa e tem uma produção literária que tem vindo a ser categorizada parcialmente como ficção e não ficção, mas talvez uma das coisas que consigamos conversar hoje seja mesmo essa categorização de género que não responde com rigor ao tipo de trabalho que a Jaimília desenvolve, incluindo o trabalho académico. Nestes ensaios, de uma maneira geral, aborda questões de identidade pós-colonial, ou que poderíamos dizer que aborda, enfim, cabe-nos fazer este tipo de leituras, mais ou menos justas, experiência afro-atlântica, interação entre narrativa pessoal e histórias culturais mais amplas, e talvez este seja assim um marco assinalável. Escreve em 2015 Esse Cabelo, um livro de ficção, que precisamente se solta de qualquer categorização de género, apresenta-se como um romance-memória, onde a protagonista narra a sua trajetória enquanto mulher negra em Portugal, usando ou fazendo uso da metáfora do cabelo crespo como uma metáfora literária bastante fecunda, não é? Para discutir temas como herança cultural, construção identitária, ao encontro do que nos ocupa neste ciclo, pensando talvez a ideia de ser estrangeiro dentro da sua própria cultura, outro tópico que talvez possamos conversar hoje. Em 2017 publica Ajudar a Cair, um ensaio que reflete sobre a experiência da queda, literal e metafórica, falando das fragilidades humanas, a forma como as enfrentamos, este labor entre questões teóricas mais vastas, reflexivas, humanas, e que implicam também diretamente em problemas que discutimos academicamente e o domínio da ficção é uma dominante no seu trabalho e talvez uma das coisas que o torna mais especial. Depois publica ainda Luanda, Lisboa, Paraíso, em 2018, um livro que é vencedor de 2 prémios literários, a história que, enfim, talvez muitos de vocês tenham lido, a jornada de um pai angolano que viaja para Lisboa. Outro marco na sua produção é A Visão das Plantas, já de 2019, um romance que revisita a vida de um ex-traficante de escravos que depois se dedica ao cultivo de um jardim, uma história belíssima. Também publica no mesmo ano Pintado com o Pé, uma coletânea que tem 2 ensaios, e 2 ensaios que, espero não ser abusiva em dizer isto, olha, interrompe-me se não concordares, mas que eu acho que de alguma maneira retoma o teu trabalho académico, de mestrado e doutoramento. Esses 2 ensaios são... Agora eu ia dizer abreviaturas, mas são adaptações da minha tese de mestrado e da minha tese de doutoramento. Sim. E depois ainda, desculpem porque isto, ter um telefone na mão e papéis. Ora bem. Um dia onde inventaram os microfones não seja preciso agarrar shotgun ou qualquer coisa. Ora bem. Enfim, o que eu tinha aqui mais dizia respeito a outras obras publicadas. Aqui está. Enfim, o que é ser uma escritora negra hoje, de acordo comigo? É um livro importante e talvez um daqueles que foi central no envolvimento da Jaimília na preparação deste ciclo de conversas, e onde reflete sobre o lugar enquanto mulher negra no panorama literário contemporâneo, complexidades, desafios.
Para além destes trabalhos que estou a citar, há muitas outras publicações, do foro ensaístico ou não. E dizer ainda, antes de começarmos a conversa, porque, enfim, interessa ouvi-la sobretudo, não é? Tem sido uma voz fundamental na reflexão sobre a pós-colonialidade em Portugal, discutindo as narrativas, como já referi há pouco, nos têm ocupado aqui também nos nossos ciclos de estudo, que revelam complexidades, agora, em particular, no nosso caso, num país que ainda lida com as marcas desse passado e, portanto, trazendo reflexões sobre fronteiras de identidade, pertença, de envolvimento, sobre a condição humana, sobretudo no que diz respeito a estas ideias de deslocamento, pertença, identidade, enfim. Não sei se queres acrescentar alguma coisa ao que disse. Não, Maria, muito obrigada. Obrigada a nós, mais uma vez, por estares aqui. É muito difícil, com uma obra tão ampla, decidir qual pode ser o pontapé de saída. Eventualmente queres falar-nos um bocadinho sobre os teus trabalhos mais recentes e depois eu vou... Sim, sim, talvez pudesse... Como a Maria disse, eu trouxe um texto para ler hoje. Nós vamos conversar as duas um bocadinho, depois eu vou ler esse texto. E esse texto parte, talvez eu pudesse começar por falar sobre o meu interesse nas questões que subjazem a este ciclo que hoje se inicia. E esse interesse, que talvez tenha nascido um pouco devido à minha própria história pessoal, como uma pessoa que não nasceu em Portugal, mas cresceu em Portugal, e que a partir de certa altura começou a questionar-se sobre quem era e de onde era, até que ponto era ou não era daqui. Os meus livros começaram a nascer a partir dessas questões, mas hoje em dia encaro esta questão da hospitalidade de uma forma que já não me diz respeito a mim, é muito mais virada para fora. Depois desse período inicial um bocadinho mais ensimismado e virado para mim e para a minha história, passei a encarar essa questão de cada vez que saio à rua como uma questão indissociável da cidade e do rumo que a cidade toma, seja que cidade for. E falo das cidades do nosso tempo e do nosso país. E por isso o texto que eu trouxe hoje é um texto que tem a ver com o encontro com certos vizinhos próximos de mim. No fundo, a questão principal tem a ver com o meu interesse nesta questão da hospitalidade e do estrangeiro, na questão do estrangeiro, tem a ver com uma tentativa de reparar nas pessoas à minha volta. E então acho que hoje é sobretudo nisso que eu estou interessada. Aliás, porque se comecei por fazer livros que navegavam entre a autobiografia e a ficção, hoje em dia eu tenho muito pouco interesse na autobiografia, só me interesso mais por contar histórias. E então saio para a rua todos os dias e encontro as histórias na rua e saio de casa à procura das histórias. E encontrar e procurar histórias é tropeçar em histórias de pessoas. Às vezes não sei que histórias são, mas histórias que eu imagino que são as histórias das pessoas. E então não tenho propriamente um pensamento articulado sobre a hospitalidade, tenho mais um arquivo destes tropeções nos meus vizinhos, por assim dizer. E tem sido assim. Ok, obrigada. E talvez o que eu perguntasse, face ao que tu estás a dizer, e é uma provocação, não bem intencionada, se ao lidar com esses tropeções e partindo desse espaço autobiográfico, memorial, também mais ficcional nessa altura, se há uma preocupação tua, porque não podemos escapar ao facto da tua obra ser lida a partir, enfim, de alguns, e que eu reconheço, são chavões que aqui enumerei, mas são chavões com uma importância cabal, hoje em dia, e que estão a ser estruturantes de uma nova reflexão e de uma nova capacitação social, humana, portanto política. Interessa-te
deliberadamente, explicitamente, lidar com essas questões que têm que ver com a complexidade da identidade, um lugar de fala, a legitimação desse mesmo espaço, a definição de um espaço identitário não definido, interessa-te isso ou isso surge precisamente porque te deixas assumar por essas interpelações a que aludes? Sim, eu acho que nunca fiz nenhum livro, nunca nenhum dos meus livros começou pelo interesse numa questão teórica. Portanto, nunca foi a teoria que determinou o que eu viria a escrever. Inevitavelmente, provavelmente, imagina, se de repente tu escreveres uma história sobre a tua infância e sobre a tua família e sobre os primeiros anos da tua vida, é menos provável que digam sobre essa história que ela pertence a uma série de etiquetas do que se eu escrever. Mas a mim, eu parti de uma série de inquietações. Inquietações essas que encontram, e isso sim, e nisso reconheço-me muito, foi ao ter essas inquietações e ao partilhá-las que eu percebi que não havia nada de singular nas minhas inquietações. E, portanto, eu encontro-me com esses tópicos que tu referiste de um modo mais abrangente, no sentido em que reconheço que a minha história de vida não é assim tão peculiar. E eu precisei de escrever sobre a minha vida para perceber isso. Precisei de contar a minha história a mim própria, arranjar uma história para mim, se quiseres, porque a história que contei nem sequer é a minha. Mas, portanto, tive de inventar a minha vida e, ao fazê-lo, percebi, a partir do momento em que ela foi lida por outras pessoas, que não era assim tão especial. Isto é uma das primeiras grandes lições que fui aprendendo, é que nós não somos assim tão especiais, ou não somos quase nada especiais. A minha vida era parecida com a vida de uma série de outras pessoas, da minha geração, cujas famílias tinham feito trânsitos, os mesmos percursos, trânsitos parecidos geográfico e politicamente. E então contar a minha história obrigava-me a reconhecer tudo aquilo que havia em comum entre a minha vida e essas vidas. E eu acho que quando nós falamos, por exemplo, em questões como pertença identitária ou identidade cultural, pós-colonial, etc., do meu ponto de vista, o que eu posso dizer é que eu sinto que estamos a falar de um conjunto de histórias de pessoas que foram profundamente afetadas pela geopolítica do seu tempo e que partilham inquietações semelhantes, que eu partilho também. E então reconheço-me nisso. Pronto, é isso. Volto a dizer, o espaço está aberto. Se, entretanto, quiserem colocar alguma questão. Perguntava na sequência daquilo que tu disseste agora, porque é qualquer coisa que, e não é preciso propriamente peneirar os teus trabalhos, é qualquer coisa, talvez, eu diria, de constitutivo naquilo que tu escreves, e, portanto, de alguma maneira, é uma espécie de paráfrase à qual não sei se queres acrescentar alguma coisa, que surge nas tuas reflexões, para incorporar a tua obra num sentido mais lato, o facto de tu lidares com essa complexidade sem ser de forma resolutiva ou combativa, não que isso dispense, pelo menos na nossa leitura, implicações políticas ou até engajamento político. Não sei se concordas com isto. Portanto, sim, surge, a partir do teu trabalho ou dos teus trabalhos, a percepção de que tu estás a lidar com a complexidade enquanto tema e objetivo, e não com uma finalidade de acantonamento de um dos lados ou até sim, reivindicação de um reconhecimento que tem de radicar na designação de um culpado ou de um outro lado. Não sei se me consegui fazer entender. Não, eu acho que percebo e reconheço-me muito nisso. Eu acho que a razão de ser disso é o facto de eu ser uma escritora que me interessa sobretudo por literatura. Eu comecei por estudei literatura há muitos anos, tornei-me escritora porque não me consegui tornar professora de literatura
e a razão é completamente contingencial, só não consegui porque não havia vagas. E por isso eu comecei por ser leitora. E existem alguns escritores que chegaram a estas questões, escritores que eu admiro muito, mas que chegaram por outros caminhos. Eu cheguei por um caminho literário. E essa história literária que me trouxe até estes temas é uma história literária perfeitamente omnívora e que não exclui absolutamente ninguém. Eu fui educada a ler Shakespeare, Flaubert, Platão, Audre Lorde, Saidiya Hartman, tudo ao mesmo nível. E é assim que eu encaro a literatura. Portanto, o meu objetivo é escrever de uma maneira que mereça essa educação. Uma educação entendida de uma maneira em que o que nós fazemos é escrever, e isto é uma história que tenho uma percepção muito aguda da maneira como esta história é muito antiga. Eu não recuso nenhuma parte dessa história. E então acabo por chegar às questões, chegando por essa via literária, chego às questões de uma forma particularmente livre, porque não me sinto limitada de maneira nenhuma. A natureza do meu interesse por questões de exílio, ou por questões de hospitalidade, ou por questões de pertença, ou o que quer que seja, é da natureza do meu interesse por metáforas, ou por figuras de estilo, ou por tropologia, ou por teoria literária. Portanto, está tudo ao mesmo nível. Acho que é isso, acho que é por isso. Eu vou aproveitar o gancho, como se diz em português do Brasil, sobre a liberdade e a escrita. Como comentei contigo há pouco, temos uma audiência, enfim, variada, mas a maior parte dela constituída por alunos nossos, vários dos quais, enfim, a desenvolverem o seu trabalho artístico, se é que podemos dizer assim, e não obstante não ser no campo literário, mas para quem a ideia da liberdade e de um uso plástico das ferramentas, e isto é uma coisa que eu gostava de perguntar também, é essencial para conseguir, enfim, fazer, seja o que fazer for, não vamos discutir definicionalmente o que é esta criação. Mas talvez, se fosse possível, gostava que comentasse um bocadinho mais, talvez, só acrescentando uma coisa, porque acontece, enfim, nas críticas, no bom sentido do termo, nas análises que são feitas à tua obra, haver uma tentativa de posicionamento dentro da literatura lusófona, porque usas as palavras com criatividade, mas ao mesmo tempo assinalar a tua discussão ou desconstrução de categorias ou de géneros literários e ao mesmo tempo, eventualmente, essa plasticidade quanto às referências clássicas. Portanto, seria, se puderes trabalhar um bocadinho mais essa ideia, acho que pode ter interesse. Eu acho que, eu não sei, mas se eu pensasse que era agora uma aluna a estudar artes, que ia ouvir alguém falar ao fim da tarde, provavelmente sem grande paciência, para estar a ouvir, seja quem for, acho que uma coisa importante que me podiam dizer é... eu acho que é importante, para mim, tentar escrever sem medo, e não deixar que me digam o que é que eu devo fazer. O que para quem está a ser aconselhado por professores pode não ser uma coisa boa. Portanto, é claro que é bom ouvir os professores, mas o que eu quero dizer é... pelo menos eu passei por um processo longo de desaprender o que tinha aprendido na escola. Depois de muitos anos a estudar, foi muito importante, e esse processo, eu já publicava livros e ainda estava nesse processo. Para mim é quase como um processo de esquecimento. Portanto, tive de me forçar a esquecer coisas que me tinham ensinado. Tive de me esquecer de uma maneira de escrever que me tinham ensinado. Isso foi talvez a parte mais difícil, porque estava formatada para escrever ensaios académicos com certas características, coisa que tinha sido sempre muito difícil para mim, e isto talvez ecoe mais aos professores que aqui estão do que propriamente aos alunos, mas aos alunos também. Mas
tive de aprender a escrever de outra forma. Tive de perder o preconceito de que o valor estava em não ser facilmente entendido. Os meus primeiros livros são livros que muitas pessoas da minha vida não conseguiram ler, não perceberam o que eu dizia. E então eu esforcei-me por dizer as coisas de uma forma que mais pessoas conseguem entender, sem prejuízo da profundidade ou sem prejuízo de estar a dizer as coisas que eu de facto quero dizer. Mas é um esforço por me aproximar dos outros, em vez de, como eu fazia quando estava na universidade, estar a escrever para 2 ou 3 pessoas que eram sempre as mesmas. E então, nesse processo de desaprender e de esquecer, fui aprendendo a valorizar muito isto, de que eu adoro escrever, tinha de me reencontrar com esse prazer, que é também uma coisa que na universidade eu me tinha esquecido. Escrever já não era um gozo, como era quando eu cheguei à universidade e era miúda. Escrever tornou-se penoso, tornou-se um sacrifício. Então tive de me reencontrar com esse prazer. Todo este caminho é um caminho de regresso, se quiseres, à miúda que eu era quando entrei para a universidade. Tive de despir aquelas várias vestes para regressar a essa menina que tinha 18 anos e que só queria estudar literatura porque queria ser escritora. Então eu sabia que algures no passado existia essa pessoa. E então fiz um caminho muito consciente de tentar recordar-me dela. É claro que acho que só lá cheguei também com a ajuda de tudo o que fui aprendendo entretanto. De outro modo nunca lá teria chegado e a pessoa a quem cheguei certamente não é a pessoa que eu fui. Mas sim, é isso. Ou seja, só lá chegaste com esse caminho, também não dispensa as ferramentas, não é? Como um Lausberg para as metáforas e afins. Não, exatamente. As ferramentas... Não dispenso, aliás. Claro. Acho que é uma coisa curiosa e estranha, que é tu precisares de te esquecer de certas coisas que aprendeste e para conseguires esquecê-las precisas da ajuda dessas coisas de que te queres esquecer. Percebes? E foi isso que me aconteceu. Portanto, tudo aquilo de que eu me queria esquecer ajudou-me a fazer esse esquecimento. Também teve a ver com o luto, se quiseres. Um luto de uma certa forma de encarar o estudo, a leitura, a escrita. E os meus livros foram fazendo esse caminho. Fiz esse caminho em público, porque fui escrevendo à medida que essas transformações iam ocorrendo dentro de mim. Sim. Mas é curioso teres referido os 2 leitores e os leitores múltiplos, os mais leitores. Portanto, é um trabalho de compromisso, de certa maneira, também, não é? Entre, sem prejuízo da profundidade, como dizias, mas a inteligibilidade, ou pelo menos a capacidade de comunicar aquilo que falamos, o que me dá uma certa vontade perversa de puxar para um tema que comentei contigo lá fora e que tem a ver com um texto que tu publicaste que se chama Publish or Perish. Publish and Perish, porque retoma a aplicação Publish or Perish, não é? E que fala, enfim, fala da academia, mas talvez de forma mais geral fale desse exercício difícil do que é, e aqui do que é também do ponto de vista político, institucional, num contexto escolar, mas também político. As obrigações a que estamos sujeitos para que possamos existir, para que possamos criar uma peça, para que possamos exercer uma profissão, e o modo como não podemos abdicar. E esta tensão muitíssimo difícil e quase irresolúvel, de modo como não podemos abdicar daquilo que são as especificidades dos nossos contributos, não é? Portanto, um jogo entre essa liberdade e a sua comunicabilidade, mas ao mesmo tempo uma finta às prescrições que nos são dadas quase como inquestionáveis, essencializadas, Sim. etc. Esse texto nasce desta ideia que circula nos meios académicos de publish or perish. Se não publicares, morres. E eu digo no texto, eu já não me lembro bem do texto, como te disse há pouco, mas eu digo no texto, o texto começa logo pelo título, por imaginar que publicar é em si mesmo um modo de morrer. Que não existe publish or perish, mas que existe publish and perish, sempre, necessariamente.
E eu escrevi esse texto poucos meses antes de publicar o meu primeiro livro. Portanto, estava mesmo na iminência de publicar e estava na iminência de perceber, de começar a perceber o que é que a publicação me ia fazer. Porque até aí, como disse, eu escrevia para 2 ou 3 professores, 4 ou 5 amigos. E de repente tive uma noção de que há sempre publicar é sempre um modo de perder. É sempre um modo de... é sempre uma forma de padecimento, se quiseres. Hoje entendo isso de outras maneiras que não estão nesse texto, mas acho que ainda concordo com um bocadinho disso, dessa ideia, que tem a ver com a maneira como eu, por exemplo, eu publico e esqueço imediatamente o que publiquei. Apago. Os meus livros, nunca volto aos meus livros e já não me lembro do que lá digo. Às vezes as pessoas dizem, esse cabelo, não sei o quê, não sei aonde. Eu não sei. Eu digo sempre que sim, porque não contrario ninguém. Mas há um sentido em que publicas e te despedes. E ao mesmo tempo em que publicas e te despedes, publicas e perdes completamente a mão. Quer dizer, não podes de maneira nenhuma voltar atrás, não podes... Controlar a vida dessa obra. Não podes controlar. Claro. Não é? Quer dizer, morre para ti, continua. E nesse sentido é importante para mim aquilo que eu dizia da comunicabilidade. Não tem a ver propriamente com querer vender muitos livros, que aliás não vendo, não é nada disso. Eu lembro-me uma vez de estar no Brasil e estar a falar com um escritor brasileiro, que é o Alexandre Vidal Porto, um amigo meu, e ele disse-me o que é que me adianta escrever se a minha mãe não perceber os meus livros? Disse-me ele. Eu achei isto uma aberração total. Na altura ele disse-me isto e eu pensei, quero lá saber se a minha mãe percebe ou não percebe os meus livros. Se não perceber, ainda melhor. Pensei eu. Mas aquilo não me saiu da cabeça e fiquei a pensar naquilo. Porque há um sentido em que não é assim tão despeciando tentar ser compreendido pelo máximo número de pessoas. Isso não é uma coisa menor, no sentido em que eu escrevo para chegar às outras pessoas, para tocar as outras pessoas de alguma forma. E, portanto, se a linguagem que eu uso for uma barreira entre mim e as pessoas, eu acabo num ponto em que estou a falar sozinha. E se há coisa que me aflige nesta ideia de escrever, é imaginar, que era uma coisa que me afligia muito na universidade, e com toda a razão, era imaginar que eu estava a falar sozinha. Eu estava a escrever para mim. Era uma caixa de ressonância pessoal. Compreendes? E então... E é curioso porque nos últimos anos, já depois de publicar, mas eu tenho visto esta inquietação, que foi uma inquietação minha que me lançou para escrever e para começar a publicar livros, tenho visto esta inquietação em muitos académicos. Uma inquietação por exprimirem-se por uma nova escrita académica, uma escrita académica diferente, que não seja tão fechada sobre si mesma. Tenho encontrado esta inquietação, não sei se tu reconheces isto, mas eu tenho visto isto na academia aqui e fora de Portugal também. Tenho encontrado muito esta inquietação de que esta lógica de publish or perish nos conduziu a um ponto em que as pessoas estão basicamente a falar sozinhas e a publicar umas para as outras, para muito pouca gente, sem qualquer contacto com o mundo exterior. E isso tem a ver também com uma forma de escrita em si mesmo, com a própria forma de escrita. E de concepção do que é a academia ou do que deve ser, não é? E que se convencionou, claro, que era a forma de escrever que aparece nas revistas, etc. E eu tenho encontrado muito essa inquietação. Eu sinto-me sempre muito aliviada. Isso é a parte em que eu fico muito contente. Sim. É isso que nos traz aqui hoje. E parte da nossa crença de que elaborar sobre questões mais ou menos teóricas, com mais ou menos referências bibliográficas, traçar
reflexões que interpelam os nossos alunos e a nós próprios como investigadores pode ser feito de formas múltiplas, pode ser feito através de concertos, conversas, com um texto ficcional, com uma performance, com uma obra de new media e felizmente este é um espaço onde acreditamos piamente nisso e achamos que a pluralidade formal, um termo se calhar infeliz e redutor para o que quer dizer, mas a pluralidade objetual a partir da qual se comunicam coisas é quase tão ampla como as próprias pessoas, não é? E a academia tem de deixar de estar predicada na excepcionalidade e numa gíria jargonada e enclausurada. E, bom, enfim, reiterando o que dissemos no início, por isso nos apraz tanto também poder fazê-lo através, chame-se ou não ficção, não é? Mas poder fazer através do teu trabalho, com a soltura que ele também tem, com a densidade, a partir destas questões, e às quais podemos voltar se a nossa audiência estiver a isso disposta, mas no fundo tratando daquilo que é humano, acho eu. Sim, sim, parece-me um projeto bonito. Bom, eu abri agora a perguntas ou comentários. Certo. Eu passo o meu. Claro, sim. Um bocado na nota que acabou de dizer, mas que mencionou logo no início, disse que estava interessada em escrever histórias de pessoas, de vizinhos, de pessoas com quem se cruzava na rua e que para isso também, obviamente, tem de se passar do preconceito que se cria muitas vezes ao estudar no início nas instituições. Mas agora estamos a falar sobre publicar com a ideia de ser para si mesmo e não para outras pessoas, mas também temos de ter a noção que ao publicar estamos a dar ao público a nossa obra e as pessoas podem interpretar o que quiserem do trabalho e temos de primeiro fazer o trabalho de largar os preconceitos antes de iniciar essa obra. Obviamente que eu ainda não tive o prazer de ler os seus trabalhos anteriores, mas obviamente que há um processo desde o primeiro livro, trabalho, até ao mais recente, em que temos muitos preconceitos para largar. Não sei se concorda. Sim, obrigada. Eu acho que sim, acho que não fiquem dúvidas que publicar é um suplício. As pessoas, muitas vezes as pessoas escrevem e querem publicar, estão ansiosas por publicar. Publicar é um sofrimento grande. Pelo menos para mim, eu fico sempre muito angustiada, fico muito nervosa e são tempos difíceis, aqueles que circundam a publicação. E, no entanto, eu ficaria muito infeliz se imaginasse que os meus textos não eram publicados. Quer dizer, ficaria infeliz se imaginasse que, como disse há pouco, que estava a escrever para mim. Que estava a escrever num circuito fechado. Compreende? Que sou só eu. Que sou eu que penso, sou eu que imagino, sou eu que leio, sou eu que... E por isso agrada-me esta ideia. Agora estou confortável com esta ideia de que o que me interessa são as outras pessoas. E então, por isso, estamos aqui a falar à volta dos meus livros e da importância dos livros, etc. Mas eu chego à conclusão rapidamente de que há várias outras coisas muito mais importantes do que publicar livros e do que escrever livros. E uma delas é precisamente repararmos nas pessoas que estão à nossa volta. Sejam essas pessoas, e eu acho que isto, há pouco a Maria falou no aspecto político que isto devia ter, isto para mim é um aspecto político do meu trabalho. Curiosidade pelas pessoas que estão à minha volta, pelas pessoas que encontro na rua, pelas pessoas mais próximas e pelas pessoas mais afastadas. Modos de fazer justiça a essa curiosidade. Modos de não trair o mistério
que são para mim essas pessoas, quando me encontro com elas. Porque nós encontramos pessoas todos os dias e podemos... Eu, como escritora, estou sempre a imaginar qual é a vida das pessoas à minha volta. E as pessoas são profundamente misteriosas. Nós não sabemos nada sobre as pessoas com que nos cruzamos, nos autocarros, na rua, etc. E então há uma maneira de tentar imaginar que vidas são essas de uma forma que respeite esse mistério, que não viole esse mistério. É mais ou menos isso. Concordo bastante, obrigada. Olá, Jamília. Ouvir-te já me levou assim a divagar por vários lugares e tenho assim, não querendo resgatar jargões ou categorias como temos aqui a apontar algumas, mas quando não posso deixar de pensar quando falas na palavra reparar, que é uma palavra muito importante e que também pode ter vários sentidos, não é? E sobretudo se pensamos a questão do olhar o outro, de atentar à vulnerabilidade das pessoas e a esse mistério, não é? Aquilo que não sabemos e a partir daí fabular. Mas reparar também, pronto, me faz pensar, ou me fez pensar nesta questão da reparação. E por isso é que eu digo, embora não queira trazer aqui jargões, nem estar a colar categorias, mas gostava de saber se nestes teus percursos, não é? nestas tuas trajetórias cotidianas, se esse reparar também te leva a processos na tua escrita de repensar a reparação ou de fabular, não é? Sim, certamente. Não uso a palavra à toa, claro, e esta reparação, de reparar nas pessoas, é exatamente a reparação que me interessa mais. Mas é uma reparação. Claro. E é uma reparação precisamente porque muitas destas histórias em que eu reparo são histórias nas quais quase ninguém repara. E são histórias de pessoas que raramente aparecem nos livros. Há poucas histórias sobre as pessoas nas quais eu reparo. E essas pessoas são extraordinariamente parecidas comigo e com a minha família. E então há um sentido em que me interessa ir à procura dessas histórias e fazer aquilo que eu posso, dentro das minhas limitações, que é dar a essas histórias uma centralidade qualquer. Trazê-las para um lugar onde elas possam ser lidas, entrar em diálogo com outras pessoas, que elas possam... Há um sentido em que esta questão da hospitalidade me interessa enquanto... Interessa-me suscitar a hospitalidade nas outras pessoas. Ao escrever, claro. E interessa-me suscitar a hospitalidade em pessoas que não estão minimamente para aí viradas. Por isso é que eu gosto de escrever para muita gente. Não gosto de escrever só com pessoas que tenham os meus pontos de vista. Não gosto de escrever só para essas pessoas. Gosto de escrever para pessoas que não têm os meus pontos de vista. É isso que me interessa. Obrigada. E podíamos continuar a falar, mas vou já dar a voz a outras pessoas. Eu não sei as horas. São 7h11, temos tempo para mais uma pergunta? É? Sim, claro. Parece. Sim. Vítor, não é? Olá, boa noite. Obrigado pela fala. Está sendo super inspirador te ouvir. Eu sou brasileiro, me chamo Vítor. E eu queria fazer uma pergunta muito objetiva. Você até citou um escritor brasileiro que é seu amigo, enfim. Você sente a vivência das discussões, vamos dizer, das discussões decoloniais, pós-coloniais,
de alguma forma, vivendo um gap, uma diferença muito grande entre a forma como elas já avançaram, pelo menos na esfera acadêmica, e até um pouco fora dela, no Brasil. Claro, eu sei que você não... Em relação a Portugal, é isso? É, exato. Ah, sim. Não, eu acho que... Obrigada por essa pergunta. Não, eu acho que são dois mundos incomparáveis. A realidade dessas questões e o ponto da discussão no Brasil a respeito delas e aqui em Portugal. Acho que... Custa-me dizer que Portugal está atrasado em relação ao Brasil, porque acho que as coisas não se podem pôr em termos assim, nesses termos. Mas há uma série de discussões que no Brasil estão no espaço público e que tiveram repercussões públicas. Houve medidas políticas que influenciaram a forma como as questões estão no Brasil neste momento. Coisas que têm a ver, por exemplo, com o sistema de cotas no ensino superior, que foi transformador e que transformou não só a Universidade Brasileira, mas também transformou os meios culturais e literários brasileiros, por exemplo. E, portanto, a partir do momento em que vocês têm essa questão das cotas definida como princípio, é impossível que Portugal acompanhe as vossas transformações. Depois, para vos dar uma noção ou para lhe dar uma ideia, por exemplo, os meus livros são muito mais vendidos no Brasil do que em Portugal. Portanto, no Brasil eu vendo muito mais livros. E não é porque no Brasil se vendam mais livros, porque não se vendem muitos assim tantos, mas é porque os temas de que eu falo encontram leitores com mais naturalidade no Brasil. E, portanto, toda a minha experiência me diz que a conversa não está no mesmo ponto nos dois sítios. Embora, apesar de eu achar que em Portugal a conversa está quase toda por fazer, eu às vezes, como escritora, prefiro estar a escrever aqui e não lá. Eu sinto que se eu estivesse a escrever no Brasil, há pouco a Maria usou a palavra soltura, talvez eu fosse menos livre no Brasil para escrever o que eu quiser como escritora negra, por assim dizer. E então é o que eu acho. Passamos então à leitura. Queres ajuda com o microfone? Eu preparei este texto que se chama Todas as Noites no Escuro. E então espero que a conversa tenha te dado um enquadramento ao que vou ler. Isto é um texto sobre... É um texto que começa por ser um texto muito pessoal e centrado na narradora e depois, de repente, transforma-se noutra coisa. Acho que vocês vão perceber já. Todas as noites, no escuro, antes de adormecer, enquanto os comprimidos faziam efeito, sucedia nela um fenómeno estranho. Sonhos de outras noites reapareciam-lhe na mente em slides sucessivos. Revia a casa de praia diante do canhão de ondas, o vasto mar crispado de fogo, a manifestação no centro de Paris, o edifício de escritórios espelhado onde se amontoavam computadores dos anos 90 e colegas de franja, a casa circular de 4 janelas sempre abertas e a sua cerca branca entrecoberta por abetos, o grande arraial onde uma multidão a aguardava, decorado com faixas que lhe davam as boas-vindas, porque ganhara não sabia o quê, não sabia quando, a sala de tribunal onde o júri aguardava que ela se explicasse, sentado em carteiras de escola, a escada de madeira na grande universidade que era a escola preparatória onde tinha andado e lá dentro, no cimo da escadaria, a sala do professor a quem contava que decidira voltar a estudar, o contorno dos lábios do homem de bigode farfalhudo que a queria matar,
a mulher embuçada que se colava a ela de noite e se deitava ao seu lado para lhe levar a vida, os 2 caminhões-tir a interromperem o trânsito da Rua Nova da Trindade, carregados do enxoval que o seu pai lhe comprara. Eram cenas de capítulos anteriores, fragmentos de sonhos antigos, de que não se recordava ao acordar ou ao longo do dia, mas surgiam por instantes para desaparecerem depois, mal adormecia. Por vezes, já tomada pelos medicamentos, fazendo esforço por concentrar-se, já o torpor impedira que esboçasse qualquer pensamento, então, quando pensar era tão duro quanto carregar um piano, aí imaginava-se a escolher entre os fragmentos aquele com que queria sonhar essa noite. Quase pedia, era quase uma súplica: leva-me para dentro da casa da cerca. Tinha a sensação nesse momento de que mal se imaginava pedir, logo chegava a morte, tal a onda de calor causada pela medicação, as pernas mais dormentes se tentava pensar, a boca encurtiçada, o pescoço e os braços feitos pedra. Ainda assim suplicava, pensava um pensamento sem o pensar, coisa que os comprimidos a haviam ensinado a fazer, a pensar sem palavras, a exprimir um desejo sem o nomear, sem o tornar sequer ideia. De nada valia o esforço, porque os sonhos se esfumavam e o desejo jamais se cumpria. Nunca era a casa da cerca na cidade onde se passavam todos os seus sonhos e acabava a sonhar com qualquer outro lugar dessa capital, onde raramente voltava aos lugares visitados antes. A cada noite, a viagem aos sonhos antigos parecia-se com vislumbrar por instantes uma vida paralela, durante breves minutos, em que existia em simultâneo, mas a que não tinha acesso. Talvez ela não habitasse somente naquele plano, deitada na cama em Setúbal, aos 40 anos, mas existisse ao mesmo tempo nessa cidade, em que havia casas no interior das paredes das casas, formigueiros de térmitas nos comboios, pessoas com cobras agarradas aos ombros em vez de braços, bebés seus que eram ela mesma e velhos da sua vida, cidade onde os mortos haviam ressuscitado e viviam entre nós com a cara que tinham na juventude. Adormecia com a sensação de que nesse lugar talvez não fossem ainda horas de dormir e o dia continuasse em corridas de táxi, provas de roupa, festas, almoçaradas, reuniões, assassinatos. A esse lugar sem mapa chamava Lisboa. Nunca escrevera sobre Lisboa, mas sobre esse lugar. Nunca vivera em Lisboa, mas nesse lugar. Percorria a ponte 25 de Abril vinda do sul. O rio e a cidade estavam envoltos em neblina. Cruzavam a via, mas apenas distinguia o cume das vigas de sustentação da estrutura. Seguiam a toda a velocidade, rodeados de outros carros, nos quais não reparava senão nas letras das matrículas com as quais compunha palavras. É ponto para onde, se não se via nada? A cacimba penetrava pela sofagem do carro e arrefecia-lhe os braços. Para onde vamos? A capital era agora uma nuvem cinzenta que o automóvel perfurava. O ar e a água do rio não se distinguiam. Era nos dias assim de nevoeiro que entrar em Lisboa mais se parecia com um mergulho no sonho. Nesses dias era claro o motivo da fuga. Por vezes os ciprestes do cemitério dos prazeres sobressaíam no manto branco num verde quase negro. Era a primeira coisa que se avistava distintamente. As sombras dos mortos e Campolide que se desenhava com tons mais nítidos à medida que, cruzando a ponte, a neblina ia levantando e se tornava menos densa.
O que é Lisboa? O penso sujo de pus no olho do velho deitado no banco, o estendal de roupa interior preta, os fios elétricos a subir a fachada emaranhados, as varandas enferrujadas, a laranjeira cortada pela raiz, o jardim entrevisto das janelas da frente da casa térrea. Nada disto. Atravessava a ponte e o seu coração apertava diante da visão de Alcântara. O que é Alcântara? Não conseguia senão encarar no Tejo um cemitério de jovens ingênuos. Não era cidade que não durma ou lugar de tudo ou nada, e, no entanto, a cada minuto, uma juventude murchava em Lisboa, como murcham as flores. Era a primavera dos seus 40 anos, ia sem alma. Deixara-a correr no rio, pensava, enquanto o automóvel corria na faixa metálica da esquerda. Chovera há pouco um aguaceiro breve e os pneus vacilavam. Entrar na cidade era pôr o coração entre parênteses por um momento. Haviam cortado relações, abortado a amizade. Nada lhe era, contudo, indiferente. As gruas que avistava da ponte, a trepidação do comboio sob ela quando passava aos pés do carro. O casario pobre em redor da muralha do cemitério dos prazeres, a moraria atamancada, o castelinho de brincar. Entrava em Lisboa, em apneia. Nada se parecia com a chegada alegre do passado. Costumava por um tempo entrar na cidade de autocarro e palmilhar o Rocio e a Rua do Ouro com um amigo da sua idade. Tinha 12 anos. As ruas eram mais vastas do que lhe pareciam hoje e caminhar por ali a corporização da liberdade. Surpreendia um círculo que ia desde então até hoje, dos seus 12 aos seus 43 anos. Encontrava na sua vida um círculo, uma cidade primitiva, no centro da qual havia uma fonte, cidade que ia de uma à outra idade, cidade dentro da sua vida. O que é Lisboa? Uma cidade do mundo ou cidade só dentro da sua cabeça, ou outra ainda dentro desta, a cidade dentro da sua vida, desde que primeiro nela caminhara, até que Lisboa a expulsara, até que com insídia se impusera o sonho que visitava e tentava em vão transcrever. Entrava na capital em apneia e pouco a pouco abria a boca. Via-a do outro lado do vidro do carro, turista acabada de aportar. Ali quisera um dia ser alguém, agarrara-o agora e era estrangeira. Ali deixara a sua alma e já não conhecia o lugar de nada. A cidade estava ainda à sua frente, arquétipo mental em que uma linha unia vários pontos cardeais. As casas onde vivera e as ruas onde ficavam, lugares-chave, jardins, cemitérios, igrejas, atalhos, baldios, estaleiros de obras, estações de metro, terminais de autocarros, retrosarias, mercados, chapelarias. Abstraídas do seu lugar, as linhas projetavam-na diante dela num poliedro pairante, um fruto único, em que os lugares eram pontos e os pontos a origem das arestas. Não era Lisboa, com as suas ruas. Não encontrava nesse fruto nenhum nome que reconhecesse. Porém, diante dela, o poliedro pairava. Era Lisboa, cidade-monstro, abortada. Regressava, enfim, a Lisboa 16 anos depois. Lisboa já não metia medo. Ninguém a impressionou tanto no regresso como 2 cesteiros com que se ia cruzando. Eram pai e filho. Dedicavam-se à atividade antiquíssima de vender cestos na rua, cestos que ela imaginava serem eles quem faziam noite dentro para os virem vender à cidade. Eram gente de outro tempo e onde viviam, talvez na outra margem,
ainda se andava de carroça puxada a cavalos. Aqueles dois eram o filho morto de angústia por vender o suficiente para matar a fome ao pai e o pai morto de angústia por alimentar o filho. Desciam a rua a grande velocidade, carregados com os cestos, entidade perfeita, na sua tristeza de raspão. Perderam medo de Lisboa. Tudo aquilo que a assustava agora recebia-a sem causar dor. A cidade deixara de ser o papão de mil olhos que a assombrava para ser o sítio que a recebeu quando precisou. Serenava a pensar na transformação que se operara. Lembrava-se de uma cidade com menos turistas. Na altura vivia no bairro da Graça e trabalhava no Chiado. Descia a colina no elétrico 28 todas as manhãs e muitas vezes, além de si, seguiam apenas uma ou duas pessoas. Era revendo alguns dos conhecidos desse tempo que dava conta de como envelhecera. António anda com o pai a vender cestos na rua. Tem 300 anos, idade para andar na escola, mas nunca foi à escola, sempre ajudou o pai na venda. O miúdo leva 2 cestos, o pai leva 3, um em cada mão e um às costas. Vão tão carregados, mas descem a Santana à Lapa tão depressa, parecem correr para apanhar o sol antes de o sol se pôr atrás da colina. À chegada, Lisboa era um carrossel de estranhos em que se encontrava mais próxima de pessoas que não conhecia que dos conhecidos. Andava à procura de irmãos, fazia amigos de improviso, à medida das tristezas de cada um. Sentava-se na esplanada a ver a rua, mais perto da sua imaginação do que dos gestos, mais próxima de si que dos outros. Namorava as vidas alheias, em passeio ou à janela. Parecia hospitaleira, virada para fora, mas na verdade era só uma escritora à procura de um livro. Quantas vezes não é assim? E atrás dos sentimentos mais bonitos está um canibal, um vampiro. A cidade não era um caça-medrosos, mas uma casa de passagem. Virava à esquina murmurando uma lista de desejos. Queria uma aparição, que alguma coisa mudasse, uma nova geometria das coisas e das pessoas à sua volta. Já sabia como se procurava um livro nas esquinas. O segredo não estava na curiosidade, mas em deixar-se atravessar pelos outros. Ou deitava-se e fechava os olhos com força para imaginar melhor. Via os seus amigos a calcorrear o bairro. Iam cheios de uma aflição que era sua. Tentava escutar, mas eram mudos. Os pensamentos de António e Feliciano correm-lhes pela cabeça enquanto caminham. A cabeça de António, bolas de Berlim, uma tarde na praia, uma sandes de queijo, 1000 euros, um beijinho da Nádia, frango assado com batatas fritas. A cabeça de Feliciano, Deus me desse um rumo para a minha vida, para o miúdo não ter de andar tanto. Um pão por dia e um pedaço de queijo. Dormir esta noite sem frio. O menino não vai à escola e o pai gosta de se imaginar professor do filho. Tem vergonha de que o menino não saiba ler quando é preciso saber em que rua estão ou ler um letreiro. O pai também lê mal, mas tira umas pelas outras e, como o filho é analfabeto, engana-o e finge ler com facilidade. Sabes como se chama esta rua? Calçada de Dom Burro. E aquele café além, sabes? Mete na tua vida. A única coisa que António sabe escrever é o seu nome, foi o pai quem o ensinou. E então escreve-o nas paredes, nos caixotes do lixo, nos muros, na casca das árvores. O que é uma cidade? Um abrigo? Uma via de extinção? Nas noites frias, quando chovia lá fora e estava em casa, protegida e agasalhada, vendo a rua pela janela, contemplava a força da cidade, o seu potencial excludente, a sua implacabilidade.
Passava lá fora o homem bem vestido que vinha depois das 10 à procura de comida nos caixotes do lixo. Trazia um saco de supermercado grande. Parava no passeio diante do caixote. Olhava os prédios em volta para confirmar que não era visto. Abria o caixote, rasgava os sacos de plástico e investigava. Ouvia aqueles dois conversarem dentro dela um com o outro, em pausas no caminho, enquanto palitavam os dentes depois da merenda. O miúdo e o pai sentados no muro, de olhos no chão. O miúdo vai cuspindo para o chão, aprendeu com os jogadores de futebol. A história dos cestos começou em tragédia. Um primo andava no negócio do Vime, foi morto numa emboscada e deixou a Feliciano uma pequena oficina. Feliciano perdeu a oficina ao jogo, mas restaram-lhe as ferramentas que guarda na pasta de couro, que é tudo o que tem. A parte preferida de António é ver o pai a arear as ferramentas. Já sabe fazer um cesto bonito, mas não tem a perícia do pai a limpar o material. Olha para os dedos do pai com orgulho, enquanto ele passa vinagre nos instrumentos e depois os oleia. Quando for grande, António quer ser como o pai. Abordam franceses na rua que acham os cestos bonitos e têm piedade. Ou param às esquinas, o pai acende o meio cigarro que o filho apanhou do chão para ele, para, acende, dá 2 baforadas e passa ao filho. Fumam parados, de cestos às costas, escassos minutos, e continuam, sempre em passo estugado. Os cestos são os dois que os fazem ao crepúsculo e noite dentro. As mãos do pai têm 300 anos. As mãos do filho, a quem ensinou a sua arte, também. Fazem os cestos à luz da vela e o pai diz ao filho como os há de fazer. Há que fazê-los grandes, pesados, bonitos, iguais. O miúdo vergado sobre o vime, quase do tamanho de um cesto, a sangrar dos dedos. Mas António nunca se vai abaixo. António sabe que é a força do pai. Comem qualquer coisa, um pedaço de pão e chouriço comprados com o dinheiro da venda do dia. Não vale a pena fazer muitos cestos de avanço, porque alguém os pode roubar e não tem onde os guardar. Então a noite é passada a fazer os 5 cestos que se hão de vender de manhã e à tarde. Às vezes o viúvo está muito cansado e então o seu tesouro, que é o filho, fica acordado de noite a terminar os cestos que hão de vender no dia seguinte. É isto onde moram, num fim de mundo qualquer. Às vezes o dia não rende e aí o miúdo mendiga. O pai mantém-se à distância enquanto António aborda turistas em esplanadas, apontando para o pai, porque tem... Peço desculpa. O pai mantém-se à distância enquanto António aborda turistas em esplanadas, apontando para o pai, que fica à distância porque tem vergonha de pedir. Acontece quando é hora de almoço e ainda não venderam, e o pai sabe que o filho tem de comer. Ou enxotam-nos dos restaurantes, e António e o pai lá continuam, andando sem parar de cestos às costas. Primeiro um caminho longo para longe de casa até ao meio-dia, o mais longe que conseguirem. Depois o caminho de volta para casa, para ainda terem tempo de fazer à luz do dia os cestos do dia seguinte. Pior é quando chove, porque a chuva estraga a mercadoria e se chove muito, não podem sair. Um abrigo, uma via de extinção, não ter medo de cair, não se deixar vencer pelo medo, não perder a esperança, não me deixar levar na corrente, fazer vizinhos. Nos seus primeiros dias em Lisboa, convalescente, encontrara-se com 2 amigas num café e elas, crentes, fizeram uma oração pelas suas melhoras, em voz alta. Foram surpreendidas pelo menino dos cestos, que, vendo que elas rezavam, lhes pediu uma oração por ele e pelo pai, para que conseguissem vender os cestos todos. Oh senhora, a senhora sabe rezar. Então, por favor, faça aqui uma reza a mim e ao meu pai, para a gente vender os nossos cestos,
que isto hoje está mal, ainda não vendemos nada. E apontou ao pai, que aguardava pelo filho, enquanto o menino pedia no café. Arranjava um cigarrinho ao meu pai. Ofereceu-lhe o maço cheio que tinha consigo, mas o menino disse-lhe que não. Não, a senhora não pode dar-nos os cigarros todos. Que procurava ela? Irmãos, filhos, amigos, vizinhos, companhia. Queria sentir tudo. A calçada debaixo dos pés, peganhenta ou escorregadia, a luz sobre o Tejo, cúmulos como perfis de um dragão. Como é o frio em Lisboa? Pouco? Nenhum? Ela, as amigas e os 2 vendedores, de mãos dadas, a rezar de olhos fechados, foi na Praça das Flores. Obrigada. Não li tudo. Eu tirei algumas páginas, mas pronto, tive medo que fosse longo demais. Olha, eu acho que já não posso dizer mais nada. Depois do que tu disseste, acho que não faz muito sentido. Pronto, mas de qualquer forma posso só Claro. dizer que o texto acabava por exemplificar algumas coisas de que falámos, no sentido em que começava na narradora o mais íntimo que podia ser, nos sonhos antes de adormecer, etc. E depois ia dar à rua e às outras pessoas, etc. Não sei se fica à expectativa de alguma clausura da minha parte ou algum desfecho, mas acho que não. Enfim, até pelo caráter inédito disto que nos trouxeste e que foi extremamente generoso da tua parte. Obrigada e muito congruente com o que tu pensas. Agradeço a vossa presença. Mais alguma questão? Mais algum comentário? Claro. Então, durante o seu processo de escrita, nas suas obras, houve sempre algum momento em que começou a duvidar ou a questionar ou a pensar se as pessoas que iam ler iam levar aquilo que ia escrever de uma forma negativa ou positiva? Ou teve sempre essas dúvidas ou sempre sentiu essa insegurança? Insegurança, sim, obrigado. Muito obrigada. Não, acho que tenho sempre muitas dúvidas, mas cada vez ligo menos a isso. Não, ao princípio, como já expliquei, publicar deixava-me angustiada e imaginar que outras pessoas iam ler e que tinham os seus próprios pensamentos acerca daquilo que eu escrevia era uma coisa que me afligia um bocadinho. Mas cada vez não é género, é mesmo verdade. Não, agora já não acho que vocês, como alunos que estão a estudar artes, isso vai acontecer-vos convosco também. Quer dizer, a certa altura, uma pessoa começa a preocupar-se menos com o que as outras pessoas pensam. É natural que ao princípio haja muita insegurança e fiquemos angustiados. O que é que vão pensar disto? Porquê é que eu fiz isto? Será que isto vale alguma coisa? Qual é o valor disto que eu fiz? Mas depois, à medida que o tempo passa, essa questão passa a ser não tão importante. Porque, pelo menos a mim, interessa-me o fazer e o gozo de fazer e o gozo que me dá a escrever. E depois, nós nunca podemos saber o que os outros vão pensar. E isso não é assim tão importante. Bom, não havendo mais questões, Jaimília, mais uma vez, foi um prazer ter-te connosco. Vamos contar contigo mais algumas vezes até ao fecho deste ciclo. É verdade. Portanto, também teremos a ocasião para trocar impressões. Muito bem-vindo e muito obrigada. Foi muito generoso da tua parte este tipo de partilha. Obrigada. Muito obrigada.